E o pior, ainda no ramo na linha de teoria, pior, se a gente pensar que esse sujeito que fez uns 7 implantes aí de coração, ele fez isso na ilha particular dele, né? O aparato médico, tudo ali, ninguém sabe, ninguém jamais vai saber o que ocorre ali. Se você parar pra pensar nisso, você enlouquece. Por quê? Porque você fica pensando, cara, se um sujeito desse, com o acesso a dados que eles têm a nosso respeito hoje, eles sabem de tudo da gente. Eles sabem de tudo, o olho que tudo vê não é uma brincadeira, não. Eles têm total acesso à informação a todas as pessoas que têm um celular, que têm uma vida cadastrada em alguma coisa virtual. Eles sabem. Então você imagina alguém que tem acesso, sei lá, ao seu histórico, sabe, a toda a sua questão física. Se você parar para pensar que de repente você pode ser simplesmente mirado para desaparecer por conta de você ter algo do interesse deles, isso já sai do campo de teoria. Você já parou para pensar nisso? Que sai do campo da teoria? Que isso pode realmente acontecer e ninguém nunca vai saber que isso aconteceu por causa deles, por interesse deles? Porque, gente, se você tem dinheiro o suficiente para fazer coisas que envolvam menores, como o caso daquele Epstein, por exemplo, e o negócio ficar silenciado por tanto tempo, você tem dinheiro para ter uma ilha onde vão fazer inúmeros transplantes seus. Ou seja, vocês realmente são donos do mundo todo. Até porque são eles que estão por trás dessas coisas que a gente usa, né? São eles que estão por trás da nossa tecnologia e de tudo na nossa vida. Olha como que é bizarro, sabe? E esses dias, como vocês devem ter visto, vazou um áudio dos presidentes da Rússia, da Coreia e da China sobre questões envolvendo imortalidade, envolvendo técnicas, possibilidades do ser humano alcançar aí por volta de 150 anos, né? Eu acho engraçado, eu tô até rindo, né? Eu acho engraçado porque a gente fala disso, né? A gente que já sabe como esse mecanismo funciona por trás do sistema, a gente está sempre falando dessa questão deles que envolve essas coisas sombrias que tá entrelaçado com várias outras questões de desaparecimento de pessoas, com questões que envolvem crianças e sobre as questões de substituição que ocorre dentro desse mundo aí deles, né? A gente tá sempre falando sobre isso e toda vez, não raro, né? Tem a galera que acha que é loucura da nossa cabeça, que é fanfic, e de repente os próprios caras, na mesma época que eles falam tão abertamente, tão claramente sobre a questão de uma nova ordem, e isso agora é eles mesmos que estão falando, né? Então a gente está vivendo essa tensão entre a questão dos Estados Unidos, da China, e justamente nessa época, onde as coisas parecem que estão sendo reveladas, eles deixam vazar uma conversa desse tipo. E é engraçado porque esse vazamento por si só já fala muito, né? A gente sabe, como falamos aqui, que não existe isso de vazar, né? Eles sempre deixam, de alguma forma, muito bem especificada qual é a intenção deles em alguma situação que eles demonstrem, ou que eles tenham um planejamento. Isso acontece não só nas músicas, nas séries, nos filmes, nas artes em geral, mas eles sempre dão um jeito de explanar as intenções reais, de deixar claro para que as pessoas vejam, né? Eu já falei isso aqui em outro vídeo, isso é obrigatório, isso tem que ser mostrado para as pessoas, porque assim, elas têm uma possibilidade de reagir de certa forma. Então tudo que foi planejado, todas as intenções deles sempre são muito expostas. A gente pode não perceber porque a gente não entende, né? Na maioria das vezes, né, as pessoas não sabem que existe esse mundo aí paralelo ao nosso, de pessoas normais, os pobres mortais a gente não sabe, né? Então a gente é completamente exposto a esses símbolos, a essas intenções, a tudo de uma forma muito clara, que se você for olhar, por exemplo, para algumas obras de 10, 20, 30 anos atrás, você vai ver que muitas dessas coisas que foram faladas, que foram expostas, elas já estão acontecendo. Eles já avisaram que isso iria acontecer, a gente não percebeu, mas está aí. A mesma coisa está acontecendo, está começando a acontecer agora. Isso foi uma coisa que eu já falei antes, e várias pessoas que tratam desse assunto falam sobre essa questão de usar outras pessoas, não só para transplante, mas fins de rejuvenescimento também, e, enfim.
Tem outra questão que eu já falei aqui, repito, que em breve vai ser totalmente liberada e aceita essa merda, que é a questão que envolve incesto e coisas absurdas como isso. Em algum momento, pode ver, eles já estão começando a colocar isso na nossa cabeça, na nossa vista, bem aos pouquinhos. Não vai demorar muito tempo para isso ser normalizado. Pode anotar, pode anotar. Voltando ao assunto da questão dos transplantes, é engraçado porque a gente sabe que isso ocorre até próximo, né? A gente, óbvio que não vai falar aqui coisas muito explícitas pro YouTube não embarrear o vídeo, não dá problema. Mas, gente, tem coisa que tá muito na cara, né? Tem pessoas, por exemplo, da elite que vivem aí com um organismo todo fodido. Elas usam de transplantes constantemente e continuam fazendo. E é tão complicado, né? Porque uma fila de transplante é um negócio longo, trabalhoso, difícil, né? Mas algumas pessoas conseguem rapidamente. Engraçado, por mais estranho que seja o tipo físico da pessoa, teve um caso aí recente que foi até interessante, né? Que assim, alguém que também era artista precisou de um coração, não conseguiu, porque ficou na fila. Veja bem, a pessoa era famosa, ficou na fila, não conseguiu, morreu. Aí outra pessoa que também era famosa, mas na mesma época, precisou também. Eu posso estar errando o órgão, não sei se é coração ou se é rim. Desculpa, gente. Mas assim, o fato é que essa outra pessoa, que é muito, muito rica, essa outra pessoa é elite. Né? Você está percebendo a diferença quando a gente fala que existem níveis, até dentro da questão da elite, existem níveis. Existem níveis. E essa pessoa que está viva, que, sabe, o órgão brotou. O negócio do nada. Aí eu te pergunto, você acha? Você acha que é sorte? Será se é sorte, cara? Porra, não é, né? Depois que vaza uma conversa dessas, e não é uma conversa com qualquer pessoa, não, aleatória, né? São 3 peças fundamentais no mundo falando sobre isso. O que você acha, sinceramente, sabendo que o sistema fala dessas coisas, justamente com o propósito que eles tinham obrigação, né, de deixar claro para as pessoas, para a massa, o que está sendo feito, sabendo disso, esse negócio vaza, depois eles mandam a agência recolher tudo, silenciar tudo. Nos dias de hoje, né, se isso acontece 30 anos atrás, com a internet, se você mandar uma dessa, foi por engano, foi sem querer a gente, brincadeira, né, brincadeira. Aí você acaba descobrindo o que você acha que pode estar sendo pensado por essas pessoas e que pode estar acontecendo, e já acontece, o que a gente vive falando aqui, que explica não só o sumiço de muita gente, mas todas as questões que envolvem crianças e todos os pequenos detalhes que a gente, acontece às vezes com alguma celebridade, a gente vai lá e fala, poxa, olha só, isso aqui tá óbvio que teve alguma coisa aqui que aconteceu que foi trocada, alguma coisa não tá funcionando normal. Aí vocês vêm falar que é a teoria da conspiração. Porra, será? Agora você tá vendo. Será que é a teoria da conspiração mesmo? Teve aquele velho lá, o Rockefeller. Eu vou tentar colocar a foto aqui sem botar o nome para o YouTube não ter problema. Mas, cara, o homem foi 7 transplantes de coração? Acho que foi, algo assim. Ou foi quase isso, se não foi isso, foi um pouco mais, enfim. Mas, porra, você acha que saiu da onde isso aí? O cara tem uma ilha para fazer isso, com aparato médico. Entende? Existe um mundo que já coisas assim absurdas e surreais, que fogem da lógica, da moral, né, da gente, já acontece. Só que a gente está caminhando para um momento onde muita coisa vai mudar, não só com a questão da nova ordem, mas tudo que o sistema já vem aí implementando em passos curtos, né, mas que vão para um propósito que a gente sabe qual é. As mudanças já estão acontecendo, você imagina. Muitos deles já falam que isso pode ocorrer daqui a uns 20 anos, né, 25 anos. Então, olha que loucura que isso pode acarretar para a vida de pessoas normais. Imagina, no momento em que eles estão super valorizando e começando, né, a jogar assim também abertamente sobre questões genéticas e sobre... Tem até uma coisa de uma atriz que ela fez uma propaganda que flerta um pouco com isso, em outro vídeo eu falo sobre, mas eles já estão falando muito sobre isso,
sobre uma superioridade, sobre uma questão mais de perfeição, de pessoas que pendem mais para esse lado. O que eu fico me perguntando é, será que daqui a uns anos vai ser pior para aquelas pessoas que têm uma, entre aspas, inferioridade genética, ou seja, elas têm a saúde toda fodida, né, e se arrebentam toda hora com algum problema, precisam tratar e tudo mais? Ou será que é pior para as pessoas que não são assim, que pelo contrário, elas são super saudáveis, elas são muito fortes, elas têm uma questão genética claramente privilegiada, eu mesma me incluo nisso e fico até com medo. Porra, meu irmão, dá medo, porque eu fico pensando assim, quem tá correndo mais risco, sabe? Quem corre risco de sumir de repente, né, de desaparecer? A pessoa que tem a saúde ferrada, que ela pode morrer e, enfim, pegarem alguma coisa dela, ou a pessoa que tem a genética muito boa, muito privilegiada, sabe? É meio assustador você começar a pensar para onde a gente pode estar indo se eles fizerem algo no sentido de normalizar essa parte que diz respeito aos transplantes, por exemplo. É assustador, né? A gente pensar que a gente está numa época em que todas essas coisas tão absurdas, tão sombrias, assustadoras, elas estão sendo expostas porque elas estão acontecendo. Isso que é muito bizarro. Isso dá medo, né? Porque quem é a gente no meio disso? Se você cruzar essa informação com essas questões que envolvem aquilismo, que a gente já falou aqui antes, né? E que eu vou falar sobre a questão da menina no próximo vídeo, aí a gente começa a traçar até um panorama, de uma possibilidade de como que pode ser esse mundo mais à frente. Eles estão propagando essas coisas, né, em paralelo, porque certamente isso vai fazer parte do futuro deles. Então, dá para você entender o porquê de cada uma dessas coisas. Porquê dessa questão desse taoísmo tá começando a ser tão trazido à tona, né, novamente, mas tá sendo assim tão pautado por eles indiretamente, com a mensagem por trás disso, e que momento isso acaba se conectando com essa questão deles sobre vida longa, né, ou vida eterna, ou longevidade e todas essas coisas que envolvem a parte física, como que isso se estabelecerá no futuro com uma taxa de natalidade baixa, com pouca gente, trabalho, né, para pouca gente, muita coisa sendo substituída por máquina, por IA. Como seriam, né, as implicações disso na vida da massa, né, na nossa vida? Como que isso afetaria a gente? A gente fala disso em outro momento. Beijão, até!